Meu nome é Amanda, eu sou bióloga e faço pós-doutorado no Instituto Oceanográfico da USP, lá no Laboratório de Ecologia Microbiana, que é coordenado pela professora Vivian Pellizzari. E dentro do nosso laboratório a gente tem um projeto que é chamado Microsfera, que é o projeto que é financiado pelo ProAntar, em que a gente faz as pesquisas da microbiologia lá na Antártica. Contrastando com as paisagens geladas da Antártica, existem atualmente 4 vulcões ativos. 3 eles estão localizados lá no continente e um é uma ilha, na verdade, que se chama Ilha Deception. E nesses vulcões a gente consegue observar condições muito extremas, contrastantes. Então, como são vulcões, a gente encontra temperaturas muito quentes, que elas podem atingir mais de 100 graus. E por estar numa região polar, a gente também encontra temperaturas muito baixas, então a gente consegue observar um gradiente de temperatura extremo, e esse gradiente ele faz com que esses vulcões lá na Antártica sejam um dos únicos lugares do planeta que a gente consegue estudar os limites da vida em relação à temperatura. E a partir desses vulcões na Antártica, a gente consegue estudar qual é o tipo de vida que é capaz de sobreviver ali. E a gente chama esses organismos de extremófilos. Então, como o nome diz, são organismos que são capazes de sobreviver em condições extremas. Então, a gente encontra extremófilos nos mais variados ambientes extremos da Terra, nas maiores profundezas dos oceanos, na mais alta atmosfera, em desertos, em cavernas, a gente encontra esses extremófilos. Então, lá na Ilha Deception, a gente encontra vários parâmetros extremos que a vida precisa, então, suportar para conseguir sobreviver. O primeiro deles seria altas temperaturas, por causa da atividade do vulcão, baixas temperaturas, por estar num ambiente polar, e também esses extremófilos eles precisam resistir a gases tóxicos, como o gás sulfídrico, que é emitido pelas fumarolas do vulcão lá em Deception. E também a gente tem algumas condições de muito sal em algumas regiões, então eles precisam também suportar essas altas concentrações de sal. Então eles têm uma maquinaria na célula que é capaz de fazer com que eles sobrevivam a essas condições muito extremas nesses ambientes. A gente encontra extremófilos que a gente faz algumas categorias em relação a qual parâmetro eles são adaptados. Como, por exemplo, temperaturas altas, a gente chama eles de termófilos. A temperaturas baixas, a gente chama eles de psicrófilos. E quando eles suportam, por exemplo, altas concentrações de sal, a gente chama eles de halófilos. Mas que tipo de organismo que a gente considera um extremófilo? A maior parte desses extremófilos são o que a gente chama de micro-organismos procariontes, que são aqueles organismos unicelulares e que eles não têm, por exemplo, aquele envoltório nuclear, a célula é bem simples. Mas apesar da célula ser muito simples, eles têm uma maquinaria molecular da célula muito complexa para conseguir suportar esses extremos de temperatura e de outros parâmetros. Então eles têm toda uma adaptação da célula para sobreviver a essas condições. E o incrível é que eles não necessariamente só sobrevivem ou só toleram essas condições extremas. Muitos deles, eles precisam desses extremos para sobreviverem. Então, se você pegar uma bactéria que sobrevive no vulcão e colocar ela aqui no nosso ambiente ideal, ela não vai sobreviver, porque ela gosta do que é extremo. Então, quais são os recordistas que a gente tem atualmente? Em relação à temperatura alta, existe uma arqueia que ela se chama Methanopyrus candleri. Ela sobrevive a uma temperatura de 122 graus. A gente não conhece nenhum outro tipo de vida que é capaz de sobreviver numa temperatura mais alta que essa. Em relação ao limite de temperatura baixa da vida, é de menos 20 graus e é uma bactéria que se chama Planococcus allocriófilos. Então ela sobrevive a baixas temperaturas e também a altas concentrações de sal. Os estudos de extremófilos têm avançado muito nos últimos anos. Então, a cada momento, a gente encontra um novo extremófilo recordista. Então, é muito importante a gente continuar tentando descobrir novos extremófilos para a gente desvendar quais são os limites da vida no nosso planeta.